Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí de fenômeno de transporte. Na última aula a gente estava falando sobre os modos básicos de transferência de calor. Iniciamos aí com a introdução da termodinâmica, né? Falamos um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica e o objetivo hoje é que nós possamos continuar com esse processo aí, falando dessa vez com a segunda e terceira lei da termodinâmica. Então, bom, como nós havíamos dito, né, na última aula, o calor, uma entidade em trânsito, né, a energia em trânsito, a gente pode pensar que à medida que a gente consegue, então, medir aí as variações de temperatura e de estado físico da matéria, a gente consegue perceber essas trocas de calor. Na primeira lei da termodinâmica, nós vimos na aula passada que existe uma conservação de energia para um sistema fechado, que fala para a gente o seguinte: a variação da energia interna que esse sistema possui é o balanço entre a energia que entra e sai por calor e a energia que entra e sai por trabalho mecânico, certo? Bom, hoje nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica, né? Então, a segunda lei da termodinâmica, primeira, e da terceira também, né? Vamos falar, vamos apresentar as duas aqui de uma vez, depois a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a segunda lei da termodinâmica ela vai determinar de uma forma qualitativa os processos que ocorrem nos sistemas físicos, né? Então, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte: os processos eles ocorrem sempre numa dada direção, né? Ele não pode ocorrer, por exemplo, numa direção oposta a essa. Isso pensando no ponto de vista temporal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você observa que um cubo de gelo ele derrete, né, sobre uma superfície plana em temperatura ambiente, porém a água ela não retorna a se formar enquanto aquele cubo naquele formato se você simplesmente resfriar aquele ambiente à temperatura original. Você, por exemplo, precisa de pegar aquela água, colocá-la dentro de um potinho e aí resfriar, né? E mesmo assim, também ela não retorna sozinha ao seu estado anterior de gelo, né? Se você não atua de alguma forma no ambiente para que isso ocorra. Então a gente pode dizer o seguinte, que a partir do momento que o gelo ele derreteu, você tinha uma forma mais organizada da matéria que era distribuída no estado físico sólido, onde você tem cadeias moleculares muito bem localizadas no seu estado sólido, e você distribuiu essa matéria agora num estado líquido que ele é mais desorganizado. Então a gente fala que a desorganização aumentou naquele sistema. E então a segunda lei da termodinâmica fala para a gente justamente isso, né? A gente tem sempre que o processo natural de todos os sistemas físicos é de fato o aumento dessa desorganização. E o grau dessa desorganização a gente chama de entropia, tá? Então a gente pode dizer que a segunda lei da termodinâmica nos diz o seguinte: a entropia do universo tende ao máximo, ou seja, se a entropia de todos os sistemas sempre aumenta, então a gente pode dizer que o universo como um todo ele também tem um aumento indefinido da sua entropia. Um exemplo clássico aí é o Sol. Você tem ali um processo de fusão nuclear entre átomos de hidrogênio que, ao se fundirem, geram ali um processo de transformação da matéria, né, em energia eletromagnética, na forma de onda eletromagnética, produzindo a radiação do espectro solar. E o que significa que a energia estava organizada na forma de matéria anteriormente e agora ela está organizada na forma de radiação eletromagnética, né? Então a gente pode dizer que a entropia do Sol e do próprio sistema solar está aumentando devido a esse processo de fusão lá no Sol, né? Então essa é a segunda lei da termodinâmica em termos
qualitativos, tá? Quando nós falamos aqui da terceira lei da termodinâmica, tá? Ela fala para a gente o seguinte, que à medida que eu vou diminuindo o grau de agitação das moléculas, né, existe um estado de agitação molecular que nós chamamos de zero absoluto, ou o que nós podemos dizer que é quando você tem ali uma agitação muito próxima do repouso ali, uma energia de agitação muito pequena, certo? Esse zero absoluto, né, a gente pode atribuir a esse estado da matéria como um ponto no qual a entropia daquele sistema ela vai assumir o mínimo valor possível, ou seja, quando eu me aproximo do zero absoluto, é quando eu tenho o maior grau de organização da minha molécula, do meu átomo, ou do meu sistema molecular, que seja, né? Uma vez que eu não tenho essa energia de agitação, certo? Então, a gente pode dizer que você tem como um valor referência aí de entropia mínima o valor do estado do zero absoluto para qualquer tipo de sistema físico. Porém, é impossível atingir esse zero absoluto através de um número finito de processos, ou seja, os cientistas hoje, né, vocês já viram isso lá em Física 2, enfim, mas os cientistas tentam se aproximar o máximo possível desse zero Kelvin, né? Mas não se chega nisso, né? Se chega a frações muito próximas aí desse zero, mas a gente não chega no zero zero, que seria o estado de entropia mínima, né? Ou um sistema onde todos os processos se cessam, né? Isso não acontece devido aí também a um princípio de incerteza de Heisenberg, né? Porque aí você está falando de nível molecular, então a gente tem que entender que é impossível a gente determinar a posição de um sistema que é um sistema quântico, no caso esse sistema molecular, e a velocidade dele ao mesmo tempo. Então esse tem uma limitação física aí trazida também pela mecânica quântica e, portanto, a gente pode dizer que você pode se aproximar muito do zero absoluto, mas ele é um limite que, no final das contas, é teórico, porque a gente não consegue chegá-lo efetivamente com processos de laboratório. Então, a terceira lei da termodinâmica diz isso para a gente, que a entropia atinge um valor mínimo quando você cessa todos os processos, né, de vibração molecular, de agitação, né, ou seja, eu vou para uma temperatura igual a zero, que é o zero Kelvin, mas isso é impossível atingir seguindo um número finito de processos aí, certo? Bom, e aí? E aí que as limitações da termodinâmica clássica, então, elas trazem para a gente o seguinte, ó, vamos pensar. Num primeiro momento, né, você pode pensar o seguinte, olha, se eu sei a primeira, segunda, terceira lei da termodinâmica, então eu estou preparado para poder resolver qualquer problema de transferência de calor e transformação de energia na termodinâmica, certo? Porque as leis básicas, elas já delimitam para mim a questão da conservação de energia, né? Que é a situação da primeira lei da termodinâmica, a questão do fato do grau de desorganização dos sistemas, né, sempre naturalmente aumentar, ou seja, a entropia dos sistemas do universo tende ao máximo, e fala para a gente também que existe um mínimo de agitação, um mínimo de grau de agitação molecular, atômico, né, enfim, do sistema físico que você está trabalhando, que está associado a uma temperatura zero Kelvin, que a gente viu que é impossível chegar lá com um número finito de processos físicos. Então, basicamente, com essas leis limitadoras, né, e aí com as suas consequências sobre o que é um trabalho, do ponto de vista mecânico, como transformar isso com a primeira lei da termodinâmica no ponto de vista
termodinâmico, né? Enfim, o calor sensível, o calor latente, toda essa parte da termodinâmica que foi vista lá em Física 2, você pode pensar que a princípio está muito bem estabelecido como trabalhar com qualquer tipo de experimento e qualquer tipo de trabalho prático associado à transferência de energia na forma de calor, sobretudo. Mas isso significa que a gente teria que utilizar apenas a estudos de estados estacionários. Então, por exemplo, qualquer sistema que gere, né, uma transformação química em seu interior, né, ou durante a troca de energia, certo? Ou que tenha um trabalho mecânico sendo realizado sobre ele ou por ele, né? E a gente entender como que a troca de energia acontece durante esse processo de realização de trabalho, por exemplo, isso daí a gente não conseguiria fazer com as leis da termodinâmica, porque ela é apenas uma fotografia do antes e depois das trocas de energia. Ela consegue fazer apenas esse tipo de análise. Ela não consegue fazer o tipo de análise que é o que nos interessa aqui em fenômeno de transporte, que é o transporte de um estado inicial para um estado final, né? Ou seja, como que a energia ela é transportada de uma forma para outra quando um sistema interage com o ambiente no qual ele está inserido. Tá? Então, a gente pode entender que as leis básicas da termodinâmica elas são de pouca ajuda para as transformações, uma vez que a gente entende que qualquer transformação envolve variação da temperatura, né? Então, isso significa que a termodinâmica não leva em consideração o fluxo de calor, né? O tempo necessário que esse calor leva para poder passar de um corpo para o outro, ser transportado de um corpo para o outro e quais são as consequências que desse processo são advindas, né? Então, para isso, que a gente precisa, e portanto, né, a gente fala aí que a segunda lei da termodinâmica, né, ela fala para a gente que nenhuma a transformação, né, ela que resulte na diminuição de entropia, ela pode ocorrer espontaneamente, ou seja, a entropia aí, ela sempre tende ao máximo, mas além disso, né, a gente pode dizer que a gente, empoderados aí das 3 leis da termodinâmica, nós ainda não somos capazes de estudar os fenômenos que ocorrem no dia a dia, na prática mesmo de problemas de engenharia, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente precisa, para poder fazer o que nós vamos chamar aí do dimensionamento da transferência de calor, entender qual é o problema principal desse pressuposto aí, esse dimensionamento, né? Bom, o problema principal do ponto de vista da engenharia é sempre determinar a taxa de transferência de calor em uma diferença de temperatura especificada, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui uma ideia bem simples mesmo aqui para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer com isso, ó. Imagine que você tem aqui um jarro com água, por exemplo, tá? E aí você, enquanto engenheiro, quer construir, por exemplo, um forno elétrico aqui, por exemplo, certo? Pode ser por indução, né? Enfim, ou até mesmo por resistência, e você vai colocar aqui um sistema, vamos imaginar que seja apenas por uma resistência mesmo, certo? Então aqui eu vou gerar um aquecimento nessa região, onde eu tenho aqui um jarro, por exemplo, com água, certo? E aí esse sistema aqui, obviamente, ele vai ter que ser ligado numa alimentação, né? E aí aqui dentro eu vou transformar essa energia elétrica em energia térmica e vou aquecer essa água.
Bom, quanto tempo essa água vai demorar para ser aquecida? Isso é uma questão que a gente ainda não tinha levantado até então, né? Outra questão, quais são os fatores que levam ao aquecimento dessa água ser eficiente? Outro fato, né? Como ocorre a transformação da temperatura no estado T1 para a temperatura no estado T2, ou seja, um aumento dessa temperatura. Então, como que acontece todos esses processos de variação de temperatura devido à transformação da energia elétrica em energia térmica e a passagem de calor para o sistema forno aqui, ou para essa resistência aqui, para o seu jarro, né? Então, como é que isso ocorre? Essa é uma questão que a gente precisa dimensionar, né? Como é que isso pode ser realizado. E, no limite, quando nós tínhamos lá a termodinâmica, as leis da termodinâmica apenas para fazer esse tipo de estudo, a gente não era capaz de determinar essa taxa de transferência de calor para uma diferença de temperatura especificada de maneira real, porque não se levava em consideração as características físicas dos materiais mesmo, né? Então, que tipo de material que era, qual era a condutividade térmica dele, a resistência térmica e assim por diante. Então, para a gente poder determinar isso, isso aqui é fundamental para que a gente possa, num determinado projeto como aquele que eu acabei de mostrar, a gente possa estimar o custo dele, né, dimensionar, saber o tamanho dele, o gasto energético que ele tem, aplicar fatores de segurança, então assim, até que limite ele pode trabalhar sem gerar nenhum tipo de problema, né? Bom, então existem aí 3 modos distintos de se transferir calor, né? Essa transferência pode acontecer por condução, convecção ou radiação, né? Então, falando brevemente aqui, a condução, esses 3 tipos, vamos imaginar que quando você tem aqui uma lareira, por exemplo, esquentando uma superfície metálica aqui, onde você pode colocar uma frigideira e aqui um bule para poder fazer um café, né? Então aqui, esse fogo aqui, né, ele transfere calor pela radiação devido à sua chama, que emite radiação eletromagnética, né? E aí ela pode esquentar aqui essa superfície, que por condução esquenta esse bule, e aqui dentro você tem uma água que tem um movimento aqui, né, convectivo, e esse movimento convectivo que leva aí a transferência de calor de uma massa da água para outra, através do fato de que, à medida que a água vai esquentando aqui na base, ela vai ficando com a menor densidade e ela sobe, a água mais fria em cima de maior densidade desce, e você gera um movimento convectivo, e essa troca de massa de água faz com que você tenha aí, então, troca de calor. E além disso também, à medida que você esquenta a frigideira, você tem aqui uma condução de calor de molécula para molécula das cadeias moleculares vizinhas para as subsequentes, até que chega à mão da pessoa que está analisando ali a temperatura, né? Então você tem uma transferência de calor daqui para essa parte mais extrema aqui da sua frigideira, né? Bom, aí, além disso, o que a gente pode analisar, né? A gente pode imaginar que a condução ela ocorre basicamente através de um sólido ou um fluido estacionário. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, um corpo de água, né, no estado líquido que esteja parado, então a gente pode imaginar, ou seja, não esteja em movimento, a gente pode imaginar uma condução, e ela sempre ocorre da maior temperatura T1 aqui para a menor temperatura T2. Então, se aqui tiver 30 graus e aqui tiver 10, ocorre a transferência de calor dessa parte do sólido para outra parte, né? Naturalmente, o calor não flui da menor temperatura para maior temperatura, porque isso violaria a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, uma vez que você poderia pensar que seria possível aquele fato do gelo se reconstituir enquanto o estado sólido a partir do estado líquido
de maneira natural, e isso não acontece. Então, a gente pode dizer que o fluxo de calor, né, ou calor por unidade de área aqui, né, vamos imaginar assim, e por unidade de tempo, né, joules por metro quadrado aqui dessa área, por tempo que passa de uma temperatura maior para uma temperatura menor, está associado, portanto, à transferência de calor por condução quando eu tenho esse gradiente de temperatura aqui no espaço. No caso da convecção, você tem que ter um fluido aqui se movimentando, né? Então imagine que eu tenho o ar, pode ser o ar aqui mesmo, né? Com a superfície basal aqui na base, né, com a temperatura maior, TS maior. Esse T infinito é a temperatura do infinito, seria a temperatura do fluido como um todo, longe da sua superfície, certo? E aí a gente tem esse movimento convectivo, né, o movimento do fluido, que é importante, no qual você tem um fluxo de calor que é transferido para esse fluido devido à superfície estar com uma temperatura superior. E essa transferência de calor ela é conduzida aí pelo fluido, certo? E essa condução do fluido, esse movimento do fluido que nós chamamos de movimento convectivo ou convecção. Já a radiação, a gente pode imaginar o seguinte: qualquer superfície, qualquer corpo com temperatura, portanto todos os corpos, emitem radiações, certo? Essa radiação ela é emitida para todas as direções, isotropicamente. Então a gente vai mensurar quando que essa emissão de radiação é significativa e deve ser levada em consideração ou não, tá bom? Bom, então a gente vai entrar aqui agora no processo de condução. Então nós vamos entender como é que a condução funciona a partir desse próximo vídeo.